Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 21 de agosto e eu vou trazer para vocês uma atualização semanal dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Então, para começar, essa daqui era a curva da semana passada até o dia 13 de agosto, registrando aqui 10.600 casos para esse dia. E agora, o mesmo período está registrando 17.617 casos. O que aconteceu aqui, pessoal? Isso daqui eu acho que vocês já estão cientes, mas eu vou comentar. No dia 18 de agosto, a Secretaria Municipal da Saúde divulgou um boletim onde entravam 6.500 novos casos no mesmo dia. No dia anterior, Porto Alegre estava registrando 12.000 casos e no dia seguinte estava registrando 18.000 e quase 19.000 casos. Ou seja, um aumento de 50% dos casos confirmados, dos casos registrados, em um único dia. Isso daí é a maior represagem que eu já tinha ouvido falar. E por que eu estou chamando de represagem? Porque obviamente não foi um aumento de 50% em um único dia. Nenhum lugar do mundo consegue fazer um negócio desses. A gente tinha casos aqui das 4, 5 semanas anteriores que estavam sendo represados, que não estavam sendo contabilizados. E a Secretaria conseguiu divulgar eles só agora nessa semana. E daí divulgou tudo ao mesmo tempo, então deu essa atualização forte na curva. E eu tenho muita coisa para falar sobre essa atualização, sobre essa represagem. A primeira delas é o que isso muda. Gente, muda muita coisa, porque olha só, essa curva em preto aqui, que era a curva que a gente estava observando até semana passada, era uma curva de desaceleração. Era uma curva que mostrava claramente que o pior já tinha passado, no máximo poderia vir uma segunda onda, e agora a gente está com uma curva, que é essa curva azul, que mostra aceleração. Então a gente saiu de desaceleração para aceleração. É uma coisa muito diferente uma epidemia numa cidade que está acelerando de uma epidemia que está desacelerando. Então essa é a primeira coisa que muda. A segunda coisa que muda é a confiabilidade nos dados. Isso daí, eu que analiso dados, poxa, como é que eu vou fazer uma previsão agora se daqui a pouco entra 50% de casos no mesmo dia? É muito complicado. Olha só, a represagem de uma semana foi a 66%, de 2 semanas, 50%, de 3 semanas, 33%, e de 4 semanas ainda chegou a aumentar 18%. A gente tinha visto sempre aqui, em todos os vídeos que eu analiso a represagem, ela sempre fica de uma semana entre 10% e 15%, e agora em 4 semanas chegou a 18%. Isso daqui é muita coisa. Isso daqui é muita coisa. Não dá para 4 semanas atrás a gente pegar e botar 1.500 casos. Isso daqui é um absurdo, pessoal. É um absurdo isso daqui. Mas vamos lá. Eu quero mostrar bem a diferença do que a gente tinha da semana passada para o que a gente tem nessa semana. Na semana passada, esses daqui eram os novos casos por dia. A gente vê essas torres aqui, ó, e elas venham diminuindo de altura semana a semana. Parecia muito que a gente já tinha chegado no auge já no início de julho e que todo o mês de julho estava sendo de decrescimento. E toda a imprensa, toda a mídia falando nesse decrescimento e perguntando quais eram as razões. E eu, sinceramente, assim, ó, eu não via razões para esse decrescimento, porque o isolamento social continuava alto, mesmo considerando a subnotificação, que são aqueles casos não testados, não é represagem, é um pouco diferente de subnotificação de represagem, mesmo considerando a subnotificação, a gente não tinha chegado ainda numa imunidade de rebanho, que seria, no mínimo dos mínimos, aí uns 5, 10%. Então, a gente estava com esse decrescimento e eu não sabia por que estava esse decrescimento. Eu dizia, bem, deve ter algum fator aí que não está sendo considerado no cálculo matemático, alguma imunidade que a população de Porto Alegre tem, alguma coisa diferente que a gente não consegue determinar, porque caía, e bem sinceramente, era inimaginável
uma represagem desse tamanho. Eu sempre faço aqueles ajustes semanais, coloco mais uns 10%, mais uns 15% quando eu estou pessimista, e mesmo com esses ajustes, era auge, era uma coisa que estava decrescendo, isso daqui não tinha dúvidas. Mas agora olha como é que está essa semana. Olha a diferença da semana passada para essa semana. É uma represagem assim que nem a pessoa mais pessimista conseguiria imaginar. Em vez de ter um auge aqui no início de julho, a gente está em franca aceleração. Aqui no dia 3 de agosto, teve o entre aspas, novo auge da cidade, 540 casos registrados no mesmo dia, depois teve um decrescimento, mas só que essa semana ela está represada. A gente sabe que não é porque entraram 6.500 casos que entraram todos os casos. Os casos demoram para entrar mesmo. Então aqui ainda dá para esperar um aumento nos casos nessa semana, o que pode significar que a gente não está desacelerando. A gente provavelmente continua acelerando. A epidemia aqui na cidade, ela está acelerando, gente. Então a gente saiu de um sentimento de desaceleração para um sentimento de aceleração. Olha só. Hoje as médias estão aqui, ó, 416 na primeira semana de agosto, 322 na segunda semana de agosto. Essa semana, claro, ainda está represado, então eu nem coloquei aqui. E subindo as médias. A média dessa semana é o dobro de 4 semanas atrás. Aqui é uma aceleração ainda forte que a gente estava vendo em Porto Alegre. Ó, comparação, na mesma escala. Isso daqui é a mesma escala, gente. No dia 13, semana passada, a gente tinha essa curva aqui, que era uma desaceleração forte. Agora a gente está com essa curva aqui, que é uma aceleração forte também. Então, aí agora, por que isso aconteceu, né? A Secretaria Municipal da Saúde está alegando aí, de novo, problemas no sistema, que eles utilizam aquele sistema mais sofisticado, mais moderno, que é o GERCOM, e tanto a Secretaria Estadual da Saúde quanto o Ministério da Saúde utilizam o eSUS para fazer as notificações, e então eles tentaram integrar aí o eSUS com o GERCOM, e por muito tempo parecia que estava dando certo essa integração, mas na verdade não estava dando certo. Não eram todos os casos que estavam sendo notificados diretamente do GERCOM para esse outro sistema aí, o que é o sistema brasileiro, é o eSUS. Mas só que antigamente, quando o GERCOM era diferente do eSUS, a prefeitura dizia, não, é diferente, mas os dados são os que a gente tem. E continuava divulgando os dados mais corretos. E aí, me desculpem aí o pessoal da Secretaria Municipal, o secretário, o Pablo, o secretário adjunto Natan, me desculpem se eu estou errado, mas só que eu acho que foi uma decisão equivocada. A de, se não está no eSUS, eu não vou divulgar. E pelo que eu entendi, pelo que eu li, foi isso que aconteceu. Me corrijam se eu estiver errado, por favor, porque o que eu entendi foi isso. Vamos divulgar os dados consolidados da plataforma nacional e da estadual para não ter divergência, mas sabendo que tinha divergência e uma divergência grande. Então isso daí, a Secretaria Municipal deveria ter feito uma nota, deveria ter alertado. A partir de hoje, a gente não está divulgando todos os casos, a gente vai divulgar só os casos que estão no eSUS. E aí a gente poderia ter se planejado, a gente poderia ter se programado, poderia ter feito uma análise pensando que pode haver uma subnotificação, aliás, uma represagem dessa magnitude. Só que assim, pegou desprevenido, pegou muito desprevenido. Qualquer analista de dados não tinha como esperar uma represagem desse tamanho. Eu acho que demoraram muito para começar a divulgar. Porque 4 semanas, 18%, uma semana 18% eu acharia muito. Mas 4 semanas é um absurdo. É um absurdo. Eu acho que foi uma decisão não muito acertada da Secretaria Municipal da Saúde na divulgação dos seus boletins. Eu acho que devia estar colocando, sim, os dados do GERCOM, não os dados do eSUS. E se não foi isso que aconteceu, se alguma outra coisa, me avisem, me corrijam aí, porque eu tô bravo. Essa é a verdade, é complicado. Agora, como é que a gente vai confiar nos dados a partir de agora? Como é que a gente vai fazer análise de dados a partir de agora? Bem, vamos tentar. Seguindo o baile aqui. Então, hoje, Porto Alegre está registrando oficialmente 19.217 casos no dia 20 de agosto, e a gente vê que a curva realmente mudou de
cara, né? Mas enfim, a gente teve semana passada, entre o dia 6 e o dia 13, 2.200 novos casos, 15% de aumento, e essa semana 1.600 novos casos por enquanto. Eu tenho certeza que essa semana aqui tem uma represagem de pelo menos uns 10%, vai chegar aqui, sei lá, na faixa de 2.000 casos, talvez aqui aumente um pouquinho para 2.500 casos. É um bom sinal, um bom indício, porque na semana do dia 30 ao dia 6, a gente teve quase 3.000 casos, então talvez a gente realmente esteja num período de desaceleração da epidemia em Porto Alegre, mas é uma desaceleração muito mais recente do que a gente estava observando até então. Então, ficar de olho nas próximas semanas, ver se essa represagem finalizou agora ou se tem muito mais casos para entrar ainda que a gente não sabe. Então eu nem vou fazer nenhuma projeção aqui, eu não vou fazer aquele ajuste que eu sempre faço, porque não dá mais para saber. Vamos esperar ver se estabiliza agora o sistema de novo. Casos ativos, claro, quando entrou aquela manada de casos, aquele bando de casos represados, aumentaram os casos ativos, aumentaram também os pacientes recuperados, mas aumentou mais ainda os casos ativos. E a gente está aqui num patamar um pouquinho maior do que a gente sempre viu, chegando a 5.000 casos ativos em Porto Alegre. Óbitos, e aqui vem a primeira boa notícia sobre essa represagem ter entrado. Finalmente a taxa de letalidade de Porto Alegre voltou a fazer sentido. Eu estava muito chateado com a questão dos óbitos, porque a gente estava vendo taxas de letalidade na faixa de chegando quase a 5%. E a gente não podia ter em Porto Alegre uma taxa de letalidade de 5%. E eu me lembro de ter falado aqui que ela não podia ser só represagem, que era uma sobrecarga do sistema de saúde. E eu estava assim, muito chateado que a gente estava com uma sobrecarga do sistema de saúde, que tinham pacientes que poderiam não vir a óbito, que estavam vindo a óbito, mas agora, olhando os dados, com esses 6.500 a mais, com esses 50% de casos que entraram de uma vez só, a taxa de letalidade voltou a fazer sentido. Ela está compatível com uma situação que o sistema de saúde ainda não entrou em colapso, que o sistema de saúde tem ainda conseguido atender os pacientes razoavelmente. Claro, deu uma aumentada, a gente estava aqui em 2,4%, está em 3% agora. Com a represagem, eu acho que essa taxa volta a 2,8%. Dá para pensar que 2,8% é a taxa realista de Porto Alegre. Então deu uma aumentadinha na taxa de letalidade, mas não foi aquela coisa gigantesca que a gente estava vendo, que estava me deixando realmente chateado, essa é a palavra. Mas os óbitos deram uma desacelerada. Sabe que existe uma certa represagem nos óbitos, mas ela em geral não é muito grande. A gente teve aqui entre o dia 30 e o dia 6 89 óbitos, depois 80 óbitos e essa semana 50 óbitos, se a gente arredondar. Então, talvez a gente esteja realmente desacelerando nos óbitos, espero que sim, espero que a gente esteja vendo uma desaceleração na cidade e que ela não seja revertida com as novas medidas de flexibilização, né? Porque tudo que a gente quer é que a gente consiga voltar à normalidade, mas só que o mais seguros possíveis. Não adianta também a gente ter uma normalidade se tiver se a epidemia estiver descontrolada e se muitas pessoas estiverem perdendo a vida. Eu não sei se 80 por semana, 90 por semana é muito ou é pouco, mas enfim, eu não quero comentar muito esse aspecto. Espero que a gente consiga manter o comércio aberto com as ressalvas corretas, com o cuidado que a gente precisa e que a epidemia não avance mais do que já está avançando em Porto Alegre. UTIs, outra boa notícia, a gente realmente está estável, né? Não tem aumentado já há 4 semanas, não tem mudado muito o patamar. Essa semana até deu uma diminuída, isso é uma ótima coisa. A gente saiu aqui de 330 para 310 e então as nossas UTIs estão mais ou menos segurando, né? A gente está com 310 pacientes confirmados com Covid-19, mais uns 35 que estão suspeitos. E as nossas UTIs têm 83 vagas. Só que eu ouvi ontem uma entrevista do professor Alexandre Zavascki, professor da Medicina da URGS, coordenador da infectologia do Moinhos, e
E ele usou uma palavra muito correta, ele falou que é uma estabilidade crítica, porque a gente está estável, mas ao mesmo tempo a gente não tem muita margem de aumento, porque essa linha vermelha aqui, ela é o limite das UTIs. Se 83 pessoas hoje entrarem em UTIs, as UTIs ficam com 100% de lotação. Então ainda tem esse problema que a gente está estável, mas só que se a gente deixar de estar estável e começar a avançar, a gente não vai ter para onde ir e o sistema vai entrar em colapso. Então ainda não é momento de comemorar. Vai ser momento de comemorar se a gente tiver uma estabilidade na faixa de 80% de lotação, 70% de lotação das UTIs. Mas enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Se ficou qualquer coisa aí, coloca nos comentários. E se eu tiver me equivocado, se eu tiver errado na minha visão aí dessa represagem que aconteceu essa semana, desse ajuste que teve, por favor me avisem, porque a gente tem que tem que estar certo, né? A gente tem que se basear em dados concretos, em fatos, não ficar no achismo, tá, pessoal? Então, acho que era mais ou menos isso. Muito obrigado e até a próxima.